Mané, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você tá assistindo esse vídeo. Eu estou aqui gravando nesse momento às 9h55. Acabei de acordar. Mentira. Na verdade, eu acabei de levantar. Na verdade, não ia gravar vídeo hoje, porque daqui a pouco eu tenho um evento. Porém, o Felca... Mensagens. Porém, o Felca, cara, o Felca, ele vem falando umas verdades absurdas e eu queria muito reagir a esse vídeo que eu vi que lançou hoje, acho que foi hoje, deve ter acontecido essa noite, né? Dele respondendo mais uma vez a uma influenciadora chamada Bianquinha, né? Bianquinha, pra quem não conhece, depois dá uma pesquisar, quiser saber. Eu acho que ela ficou muito conhecida, né? Pelo menos eu conheci ela na época da polêmica do Haluca, né? No qual ela trazia algumas verdades ali também, algumas informações interessantes, né? Às vezes tentava ficar neutro, às vezes não, enfim. Então eu acompanhava por ela pelo fato dela trazer essas informações mais rápido. Porém, ela tem um jeito meio debochado, né, de falar de algumas coisas, enfim, ela também divulga, né, o Tigrinho, essas casas de apostas, né? Enfim, eu de verdade, eu deixei basicamente de acompanhar quase todo mundo que divulga. O único ainda que eu acompanho e assisto os vídeos é o Não Adivinho, né? Ainda acompanho o canal dele, mas a maioria dos canais que divulgam casas de apostas eu deixei de seguir, né? Antigamente eu assisti o conteúdo do Felipe Neto, eu deixei de seguir ele por diversos motivos, na verdade, né, de acompanhar o conteúdo por diversos motivos, mas principalmente, assim, caso de aposta me foi a gota d'água, né, enfim, muitas coisas. E o Felca, ele vem trazendo umas verdades, né, sobre essa questão dessa divulgação, do pessoal que divulga e tudo. E a Bianquinha meio que veio tentar, não sei se defender, é porque ela tenta desvirtuar um pouco as informações e tudo, mas meio veio tentando atacar, de certa forma, o Felca, né, teve uma parte aí do Felca reagindo a um vídeo dela no Redcast, se não me engano é Redcast, enfim, e é um podcast aí, né, pesado para homens, né, na verdade é homem que assiste lá, e ela teve alguns comentários bem ruins lá, né, tipo, e eu amei a forma que o Felca trouxe as palavras, né, nesse react dele, dessas falas dela, né, porque ela ataca ele lá de certa forma, e só que o bicho tava muito alterado, muito puto, e ela gravou um outro vídeo, também falando merda com merda, acabou jogando pro lado pessoal dele, né, ele tá falando sobre bets e ela veio jogando a vida do pessoal dele no meio, e parece que, não sei se foi essa madrugada, não sei, né, porque os vídeos são bem recentes, né, que eu tô vendo tudo postado agora, deve ter sido essa noite, essa madrugada, que ele faz na live na noite, na madrugada, ela apareceu na live dele, né, aparentemente ele não ia mais falar dela, mas ela apareceu na live dele, e ele deu uma bela de uma resposta. Eu queria reagir a esse vídeo aqui com vocês, e provavelmente vai ser mais uma enrabada que ele vai dar nela, porque o cara, ele sabe argumentar, o cara tem argumento, o Felca é um cara muito inteligente de verdade, só que hoje eu vou deixar um formato diferente, eu vou deixar assim pra vocês, minha imagem menor, e a tela aí do Felca maior, beleza? Pra ver se fica melhor pra vocês, se vocês gostam mais. E vamos tentar não pausar muito, vamos assistir, não vou dar tanta opinião assim, eu quero acompanhar aqui com vocês, reagir com vocês, e o que for pra me comentar, eu vou comentando devagarinho. Vamos lá? Ó, a Bianquinha acabou de mandar uma mensagem. Oi, vai bater no governo ou só nos influenciadores? Se quiser trocar ideia, tô on. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha, eu vou te banir da minha live. Pode banir a Bianquinha aí. Pode... Calma. Caraca, mané, o bicho já começou. Caraca, é porque o que acontece? Eu vi o comecinho só dela comentando. Quando eu vi que ela comentou na live dele, eu pausei, não quis assistir mais. E o bicho já começa banindo ela, velho. Caraca, velho, o Felca não tá legal com essa mulher não, viu? Mas pelo que eu vi, que nem eu tô falando, pelo que eu vi, parece que, não desse vídeo dele, mas de outros conteúdos que, de um outro, acho que foi o último vídeo dela, né? Eu não assisti todo, mas eu vi alguns trechos, algumas pessoas comentando de que ela tinha levado a vida dele, o pessoal dele, colocou em pauta, né, o pessoal dele, né? Vamos continuar vendo aqui. De banir a conta da Bianquinha aí, viu? Banida! Moderador, bane a conta da Bianquinha. O que eu vou fazer é te banir da minha live. Bom, não ia falar de você, mas agora eu vou falar sobre a Bianquinha. Vou tirar esse momento banida, pra falar parceiro. sobre a Bianquinha. Vai ser a última vez que eu vou falar da Bianquinha, tá, pessoal? A Bianquinha, ela postou 2 vídeos a respeito da minha... Não, ela postou 3 vídeos, na realidade, a respeito do vídeo que eu fiz no Felquinhas, sobre o que ela me falou de mim sobre as bets no podcast, no Redcast que ela fez. Eu falei dela, respondi as acusações que ela fez, falando sobre... E se vocês não assistiram ainda, né, a resposta lá do Felca, né, esse vídeo dela, né, desse comentário dela nesse podcast, cara, eu recomendo muito assistir. Eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição do vídeo, tá, desse vídeo. Cara, assista, porque o Felca, ele tá fazendo um trabalho sensacional, né, contra essas casas, né, de bets, de apostas. E lógico que tem influenciadores aí, os defensores, né, da desgraça alheia,
maioria, e vão tentar, né, atacar ele de alguma forma, mas ele parece estar firme e forte nisso aí. E se eu fosse um cara influente já aqui na plataforma e tivesse um grande alcance, com certeza ele teria meu apoio. O que eu não tinha respondido, que eu não falava as mesmas coisas pra GK, duvidando do valor, eu fiz um vídeo de resposta a esse e ela postou 3 vídeos sobre o assunto. Nos vídeos que ela postou, ela desvirtuou completamente o assunto de bet. E a minha intenção era falar sobre bets. Eu falei no vídeo que eu postei sobre a minha resposta sobre o Redcast, eu falei assim, olha, beleza, você tentou falar sobre a GK, você tentou falar sobre duvidando do valor. Agora que eu tirei essas coisas do assunto, você pode tentar argumentar sobre os pontos que eu levantei no conteúdo que eu fiz sobre bets? E ela fez 3 vídeos falando sobre a minha vida pessoal. Ela fez vídeos onde ela fala sobre a minha vida pessoal. Eu imaginei que ele ia falar sobre isso aqui. E dá pra ver claramente, desde o começo do vídeo, que ele não tá... O Felca tá diferente. No vídeo que ele gravou reagindo ao vídeo dela, falando dela, ele já tá... Cara, eu nunca vi o Felca puto daquele jeito. Na verdade, eu nunca vi ele com raiva, na verdade, né? Naquele vídeo, ele claramente tava com raiva. E nesse aqui, eu acho que não vai ser diferente. Pessoal, ela pega e fala assim, não... mas tal dia no passado o Felca falou tal coisa. Tal dia no passado o Felca falou tal coisa sobre o ex-relacionamento dela. E eu falei assim, olha, daqui pra frente já virou galhofa. Eu não tenho qualquer interesse em embarcar em um debate sobre a vida pessoal de cada um. Eu queria falar sobre bets, desvirtuou do assunto. Então a partir de agora eu me retiro da conversa, porque eu percebi que na realidade eu talvez superestimei a Bianquinha. Existiu quando eu fiz esse vídeo pra ela, que a minha intenção era falar sobre bets, várias pessoas, e eu percebi que na realidade a Bianquinha tem vários inimigos, né? Vieram falar assim, olha, Felca, eu já tive um passado com a Bianquinha, eu tô aqui disposto a te dar um dossiê sobre coisas que ela fez no passado. Mas os inimigos aí da Bianquinha aí, eu não creio que sejam também boas pessoas, não. Porque ela acabou que ela na internet acaba expondo muita pessoa aí, né, mau caráter, né? Nem tô falando, eu não acompanho o conteúdo dela, não. Eu acompanhei na época do caso Haluca, porque ela trazia as informações mais rápido, né? Porque ela tinha contato com o pessoal ali, tudinho. Era o Digo, o tio Jin tava envolvido. Tanto que esse vídeo aqui do Felca, né? Eu acabei de assistir o comecinho no canal do tio Jin. Nunca vi o canal dele também, né? A primeira vez que apareceu pra mim, eu cliquei, né? Provavelmente por causa do tema do Felca. Então eu também não confio muito nessas pessoas que queiram atacar ela assim, do passado dela, esses inimigos em si, porque ela acabou expondo muita gente ruim também. Não, ela é uma tremenda... Hoje em dia eu vejo ela como uma tremenda hipócrita, né, na internet. Ela, com certeza, a gente vê às vezes um vídeo da pessoa, acha que a pessoa tem uma boa índole, né, que tá ali pelo bem, mas quando você vê que a pessoa divulga casa de aposta e faz e dentre outras coisas, né, cara, é absurdo. E se eu não me engano, no meio do podcast lá no qual ela tá falando sobre bets, cara, do nada ela divulga um VPN, velho. Ela divulga um VPN que é pra você acessar essas casas de apostas quando forem bloqueadas, se forem bloqueadas. Isso eu acho um absurdo, não sei nem se ele cita isso aqui, mas absurdo, de verdade, absurdo. Coisas que ela fez quando ela ofendeu tal pessoa, mexeu com tal pessoa, fez uma coisa terrível, várias coisas. Eu peguei e falei assim, olha, eu não tenho qualquer interesse sobre a vida pessoal da Bianquinha. Eu não tenho qualquer interesse. Da forma que ela levantou, eu não vou me reduzir ao nível, ao jogo baixo, de falar sobre a vida pessoal. Eu queria me ater ao assunto de bets. Passou do assunto de bets, virou galhofa, virou circo, virou palhaçada. Se eu engajasse no assunto, seria uma lavação de roupa suja. Não tenho interesse qualquer, nem respondi às pessoas. Não me mande coisas pessoais que ela fez no passado. Não tenho qualquer interesse. Não tenho qualquer interesse de, sei lá, mostrar coisas no passado pra descredibilizar ela, fuder ela. Não, eu queria me ater ao assunto de bets. Peraí, tá jogando ela total pro lixo, viu? Eu queria meter o assunto da CPI. Existe um conceito que é o seguinte, e eu talvez tenha superestimado a Bianquinha, eu achei que ela acreditava em alguns argumentos, eu achei que ela tinha alguma verdade, alguns pontos a defender, mas quando eu vi aqueles vídeos que ela postou, eu percebi na verdade que ela é só um troll. Ela é um troll. E daí eu me senti muito burro na realidade, porque eu me senti criando várias argumentações sobre um cara chamado Pintomole69, que mandou um donate falando assim, Felca, eu
na boca da minha tia, o que faço? Cara, ele fala as coisas, tá, galera? Ó, na live dele, no coisa, ele fala as coisas pra vocês, eu vou censurar, porque pra ele dá bom, pra gente dá horrível, tá? Mas o bicho, ele fala as coisas mesmo, né? Ele não tem filtro, não. Tem filtro, não. Eu gostaria de ser assim como ele, mas como o YouTube não deixa, né? Não permite, ele tem seus favoritos, vamos dizer assim. Apesar que não importa, né? Se vocês tentar cortar o alcance do Falcon, o Falcon, o pessoal vai atrás dele, enfim. Começando a argumentar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer... Eu me senti um idiota por não ter entendido que ela, na verdade, é só um troll. Entendeu? Eu tinha entendido, não, na verdade essa mina aqui é um troll, ela não defende nada, ela não acredita em nada, ela não quer argumentar nada, ela não pensa em nada, ela não tem qualquer tipo de opinião, ela só quer trollar. Só quer trollar. Quando eu entendi isso, me retirei do assunto. Não sou um cara que vou querer ficar levantando treta dela, não vou ser um cara que vou querer ficar expondo dela. Queria me ater ao assunto de bets. Existe um conceito que é o seguinte: não jogues xadrez com um pombo. O pombo... Ixi, eu acho que eu já ouvi isso aí. O bicho tá jogando ela pro lixo total, cara. Tá chamando ela de burra, genérica, de... Cara, tá jogando ela pro lixo total. Ele vai defecar no tabuleiro, ele vai espalhar todas as peças, ele vai sair voando. E sabe o que é o pior? A porra do pombo vai ganhar. Porque você que é o burro de verdade de ter começado a jogar xadrez com o pombo, caralho. Sensacional. Em outras palavras, o Albert Einstein tinha uma frase assim: nunca discutas com uma pessoa burra. A pessoa burra, ela reduz a discussão ao nível dela e ela ganha de você na discussão porque ela é melhor do que você em ser burro. Então, quando eu percebi que virou galhofa, virou... Cara, e eu levo isso pra vida, tá? E eu recomendo vocês levarem também. Se você está vendo que a pessoa ali é totalmente ignorante, é que nem eu não querendo levar pro lado político, né? A ideia do canal não é essa, a minha ideia também de opiniões, de discussão não é essa, mas você vê na internet discussões, né? Debates com petista. Não dá. Tipo, o pessoal que tenta ainda perde tempo, né? Eu acho que quando você vê que a pessoa é um petista daqueles... doentes, né? E não consegue argumentar, você tem que ignorar ela e sair de perto e deixar pra lá. Pessoas ignorantes, pessoas burras. Pessoas burras porque querem, né? Porque a gente tem acesso à educação de uma forma muito mais fácil, mas essas pessoas que são burras porque querem, ignorantes, estúpidas, só ignora, cara. Não adianta discutir, não. O circo, eu me retiro completamente, não é minha intenção. Minha intenção é conversar sobre a CPI das bets. É um troll. E daí na live que ela fez, pra vocês terem noção, olha que viu. Quando eu percebi que na realidade ela é uma piada, assim, a Bianquinha é uma piada, na live que ela fez, isso ela excluiu do vídeo, mas o pessoal da minha equipe falou assim, ó, a Bianquinha falou tal coisa, tal, ela excluiu do vídeo. Na live que ela fez, ela anunciou ela tava E eu acho que ele vai falar da VPN. Tentando falar sobre os pontos que eu levantei, ela anunciou um VPN. Pessoal, isso não é brincadeira. Eu tô falando literalmente o que ela fez. Eu fiquei assustado. Ela lançou um VPN e falou assim, olha, pessoal, era uma publi que ela fez de VPN. VPN, pra quem não sabe, é pra você logar em algo quando... como se você fosse de outro país, com outro IP, né? Ela lançou um VPN e falou assim, pessoal, caso as bets sejam banidas, vocês vão continuar jogando. Então, caso as bets sejam banidas, vocês vão continuar jogando no Brasil aqui com esse VPN. É um ser humano terrível, né? Aí, ó, tá vendo? É porque é aquele negócio, o pessoal fala assim, por que o governo, então, não deixa, não torna essas cards de jogos ilegais? A gente já sabe que o governo não vai fazer isso porque eles lucram com isso, né? Se eles estão legalizando é porque eles têm o seu pezinho de meia ali, tá? Só que, é que nem um comentário que eu fiz bem claro, tipo assim, é só porque está legalizado que você vai divulgar, você vai apoiar, você vai ficar a favor. E se começarem a legalizar, por exemplo, o roubo, que é o que tá acontecendo no governo, né? Estamos sendo roubados e com respaldo legal. Então, você vai apoiar, você vai começar a roubar também, porque legalmente pode. E vamos pesar um pouquinho mais. E se por um acaso o governo decidir aí, né, os deputados decidirem legalizar o estupro, vocês também vão começar a apoiar o estupro só porque é legalizado? Vão começar a estuprar também só porque é legalizado? Aí o pior é que ela divulga esse VPN falando pra você acessar caso for bloqueado. Se tá sendo bloqueado, é porque está infringindo alguma lei. Então ela tá te ensinando e incentivando a acessar algo que é ilegal ou que pode ficar ilegal. Mano, velho, que mulher escrota, velho. Que mulher escrota, sério. Que mulher escrota. E daí passou um tempo, ela abriu o tigrinho, ela abriu a aposta e começou a jogar num vídeo que ela tava discutindo sobre a parada. E daí passou um tempo, ela começou a culpar
a pessoa que joga a vítima. Você sabe o que ela falou? Eu peguei e falei assim, não, na realidade ela é uma troll, Não tem por que eu ficar respondendo, ela é uma troll. Eu vou dedicar minha energia pra coisas que importam. Vou trazer a psiquiatra, a neurocientista no domingo pra gente conversar sobre os efeitos do vício. Vou responder pessoas, se querem contradizer, se querem contra-argumentar, vou responder pessoas que tenham algum tipo de crença, verdade. A Bianca na realidade é só uma piada, uma troll, né? Ela pegou e falou assim, cara, na realidade é bom que a pessoa perca mesmo e se foda. Ô Bianquinha, pode ser que você não falou com essas perfeitas palavras, porque senão ela vai fazer um vídeo de 30 minutos só falando que eu mudei uma palavra do que ela falou. Pode ser que você não falou com essas perfeitas palavras, mas foi o que ela disse. É bom que a pessoa mesmo se foda, porque quando eu apostei pela primeira vez, eu me fudi pra caramba e foi uma lição pra mim. O Felker já refuta antes dela ter uma resposta, né? O cara já corta as margens de resposta dela. Ela vai gravar vídeos, ela vai querer farmar em cima disso aí, porque é esse tipo de coisa que são essas coisas que esse tipinho de pessoa faz. Cara, tanto estudo sobre o assunto de vício, tanta ciência, hoje a pesquisa avançou tanto. Quando essa pessoa fala isso, o que ela faz é um desserviço na realidade. E quando eu dou luz para uma pessoa que fala isso, eu também estou causando um desserviço. Então, vou me ater à ciência, Verdade. vou me ater às pessoas que sabem argumentar, que sabem argumentar não, que têm uma opinião formada sobre o assunto. Ô, Adriano, você pode pegar o livro da dopamina pra eu recitar uma passagem aqui do livro? E daí é o seguinte... Percebi na realidade que era uma piada sem graça. O problema é que essa piada é de mau gosto também. Essa piada também é de mau gosto, né? Então por isso eu não... Quando eu percebi que virou galhofa, eu não entendi a brisa dela, não conhecia ela direito. Quando eu entendi a brisa dela, eu não faço mais questão. Bom, o livro é esse aqui, ó. Dopamina, a molécula do desejo. Deixa eu ler uma passagenzinha aqui desse livro, que eu até deixei salvo. Meu rosto ficou na frente aí, mas ele falou o nome aí, dá pra saber. Fiquei muita vontade de ler esse livro. As coisinhas que eu acho interessantes. E eu não sou de leitura não, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma passagem que diz assim, ó. O vício surge do cultivo químico do desejo. O sistema delicado que nos informa do que gostamos ou não gostamos não é páreo para o poder bruto da compulsão dopaminérgica. O sentimento de querer torna-se avassalador e totalmente desvinculado do fato de o objeto de desejo ser algo de que realmente gostamos, ser bom para nós ou poder nos matar. O vício não é um sinal de caráter fraco ou falta de força de vontade. Ocorre quando os circuitos do desejo são lançados em um estado patológico por superestimulação. Tá, o vício não é, tá? Porque realmente a pessoa acaba... Eu já comentei em outros vídeos aí sobre a questão de vício em relação a mim, que eu não consigo ficar viciado por muitas coisas, em alguma coisa por muito tempo, nem jogo, nem nada, né? Eu acabo enjoando, eu enjoo das coisas muito rápido assim, né? Então acaba que eu não consigo viciar, até a bebida mesmo, que eu comecei a beber já muito velho, tenho um tempo bebendo hoje em dia, não bebo mais, não consigo nem sentir cheiro mais de algumas bebidas, no máximo um vinhozinho, às vezes, de vez em quando eu lá uma cervejinha, ó lá, mas, então, a pessoa que é viciada, não tem essa falha de caráter, porque às vezes a pessoa entrou sem querer, às vezes foi experimentar alguma coisa e acabou viciando. Agora, quem estimula as pessoas a esse vício, quem estimula as pessoas a buscar isso, aí, cara, aí é outro assunto, aí realmente não é uma falha de caráter, não é uma falha de caráter, é uma falta total de caráter, né, na minha opinião. Quem quiser ter curiosidade para ler esse livro, é um livro chamado Dopamina, a molécula do desejo. Ela também fala sobre jogos de azar, drogas no geral, etc. Ele tá claramente bem incomodado. Então, assim, esse vídeo eu nem vou lançar no canal e tudo mais, né? Agora, sobre o que ela falou da Adriana, deixa eu falar um pouco sobre o assunto, deixa eu desmuciar tudo, Provavelmente a produção dele tá falando pra ele não falar do assunto, alguma coisa do tipo, mas o Felk, ele é um tipo de pessoa, assim, frame que eu parei, é sacanagem, né? Ele não gosta de deixar brecha, né? Porque o Felk, ele tem um passado também complicado, né? Ele aconteceu algumas coisas no passado dele aí, no qual o pessoal vai tentar atacar ele por causa disso aí, né? Mas já explicou, né? Ele se desculpou, né? Não sei se tu sabe, se você quiser saber, pesquisei, mas não recomendo, é desnecessário, sabe? Realmente hoje é um cara que tem uma influência muito positiva e vem
fazendo um bom trabalho na internet, principalmente com relação a esse assunto que a gente tá vendo aqui agora. Eu conheço o tipo, né? Eu sei, modéstia à parte, tenho um certo tato pra fazer pontuações sobre pessoas como ela, né? E eu disse que ela era cínica, eu pontuei essa palavra, ela era cínica, e ela realmente agiu a critério. Ela fez 3 vídeos completamente cínicos. E vai fazer mais. Então, nesse ponto eu acertei, e vou acertar um outro ponto agora. Vou levantar um outro ponto aqui. Eu vou parar de falar da Bianquinha, ela é uma piada, ela é uma troll, mas vou levantar um ponto. A minha previsão, pode ser que eu esteja errado, a Bianquinha vai falar de mim até ano que vem. Isso é óbvio. Essa é uma outra Enquanto ele estiver no hype, ela vai querer gravar vídeo falando dele. Da previsão que eu fiz sobre ela ser cínica, tá? Deixa eu falar sobre a Adriana rapidamente. A Bianquinha, ela fez um vídeo inteiro pra falar que ela não falou. A Adriana é uma loirona gostosa que o Felca come. Ela fez um vídeo inteiro pra falar. A Adriana é uma loirona gostosa que o Felca pega. Mudou uma palavra pra fazer um vídeo. Com a mesma conotação. A Adriana é uma loirona gostosa que o Felca pega. Realmente, eu errei. Nesse momento, eu mudei a palavra. Pra tu ver o nível da cidadã, né? Tipo... Bianquinha, não é o termo que você usou. E é uma pena que eu tenho que explicar isso pra você. E não é o termo que você usou. É o fato de você ter colocado uma assessora, uma produtora, uma pessoa formada em publicidade e propaganda. E por que eu dou as qualificações? E se eu não me engano, ela é uma pessoa privada, não é uma pessoa pública, não. Pra você entender mais ou menos o que você fez. É uma pessoa que está comigo porque é uma profissional foda no que ela faz, é uma pessoa que trabalhou anos pra Fúria, já fez roteiro pra clipes, e você reduz ela, redutora, reduz ela a ser uma pessoa que tem uma b****, basicamente. Vamos falar no seu linguajar. Tem uma b****. Será que dá pra entender? Será que a palavra vou cortar, mas explicar? É a pessoa que tem. Em outros momentos já aconteceu isso com a Adriana, e é incrível como não acontecia quando eu tinha um assessor homem. Não acontecia quando eu tinha um assessor homem. Aconteceu em outros momentos isso com a Adriana, e eu não tô no meu lugar de falar, sinceramente, eu queria que a Adriana viesse aqui falar, mas eu já não vou expor ela mais do que eu já expus, né? A Adriana é uma pessoa que é uma figura privada. Uma figura privada. Acabei de falar. Às vezes que ela apareceu na minha live, foi pra, por exemplo, comemorar o aniversário dela e tudo mais. Foi quando ela apareceu. Foi raros momentos em que eu tive que insistir pra ela aparecer. E de certa forma mexe tanto comigo quando você coloca ela dessa forma, porque eu me sinto meio culpado. Tipo, cara, será que talvez eu não devia ter colocado a Adriana? Será que no Cariana ela fica sempre rondando ali atrás quando ela vai gravar alguns vídeos, podcast e tudo mais? Porque ela não quer aparecer. Eu fico pensando, pô, será que eu não devia ter colocado? Eu entendo a chateação dele aqui, porque ela é uma figura privada, ela trabalha por trás das câmeras, né? Ela não é uma pessoa que fica na frente das câmeras, ela foge disso, né? E acaba se sentindo culpado porque ele acabou insistindo às vezes pra ela, né? Pedindo pra ela se aparecer ali por alguns instantes, né? E por mais que seja por alguns instantes, o pessoal não sabe diferenciar uma pessoa que é uma figura pública com uma pessoa que só aparecer ali uma vez na câmera ali, né? Pra falar alguma coisa, comentar alguma coisa, ou simplesmente pra ser... Enfim, né? O pessoal não sabe diferenciar. Eu acho que eu entendo a chateação dele porque ele se sente culpado por ter colocado ela na frente das câmeras, isso até contra realmente a vontade dela, assim, entre aspas, né? Tipo, ela foi porque ela aceitou, mas ele insistiu, ele pediu, né? Porque olha como ela é reduzida num podcast, assim, pra umas pessoas, né? Já teve momentos onde já teve momentos até com pessoas conhecidas, assim, né? Que já teve momentos onde a gente chegou em algum programa, eu vou falar isso, né? A gente chegou num programa e uma pessoa muito conhecida olhou pra Adriana e falou assim: caralho? Porra, Fel, que é tua namorada? Eu falei, não, é minha... Me pareceu muito que ele tá imitando alguém de um podcast aí, velho. Deixa aqui nos comentários se você sabe quem é. Assessora. É minha assessora. Ele falou, caralho, cuzão. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem qual é a pessoa que ele tá imitando. É um apresentador de um podcast, aí que teve muita polêmica em cima dele. E essa palavra é marca dele. Cussão. Deixa aqui nos comentários, não vou falar não. Deixa aí nos comentários se tu sabe qual que é.
cumprimentou ela, né? A Diana chegou e falou assim, cara, a Thalia, né? E a gente teve essa conversa depois, a gente se afastou, era um grupo de homens, né? A gente chegou e a Adriana falou assim, cara, a Adriana é extremamente inteligente. Na realidade, eu acho que a Thalia é muito mais inteligente do que eu, inclusive. Ela pegou e falou assim, cara, que merda, né? Porque quando uma pessoa joga um comentário desse, é uma erva daninha que se espalha ali naquele grupo de homens. Porque antes daquele comentário, aquelas pessoas estavam me vendo como uma assessora, estavam me vendo como uma produtora. E após esse comentário, elas estão me vendo como uma mulher. Que infelizmente Ah, eu tenho que ver explicar, a né? chateação dele, velho. E a Bianquinha, ela fala, uma loirona gostosa que o Felca pega, da minha assessora, uma figura privada, para um podcast chamado Red Pillcast, com público majoritário masculino. Agora a Bianquinha vai fazer um vídeo inteiro falando que não é Red Pillcast, é Redcast. Tá bom, Redcast. Mas a Redcast vem de Red Pill, tá? Falando que a Adriana é uma loirona gostosa, e ela fala assim, o Felca deve trair ela, o Felca deve pegar e trair ela e tudo mais, né? E quando você faz isso, você abre porta para as pessoas que nem percebiam a Adriana daquele jeito começarem a perceber. E dessas pessoas, 2 palitos para elas irem na DM da Adriana, é um público majoritário masculino. Irem na DM da Adriana e falar assim, e aí, loirona gostosa? O Felca te pega mesmo? Se ele não te pegar, eu te pego e tudo mais, né? Então, assim... Cara, isso é verdade. É que nem eu falei, as pessoas não sabem os limites, as pessoas hoje na internet são porcas, né? Ainda mais as pessoas que... Se as pessoas que estão na frente de uma câmera, que nem eu tô aqui agora, né? Essas pessoas já não têm vergonha nenhuma, né? São descaradas, mentem, cometem atos podres, né? E a pessoa tá mostrando a cara, né? Imagine quem tá só atrás de um tecladinho ali, de uma tela ali, só digitando, né? É só não tem limite, não. Não fui eu que fui afetado nesse assunto. Não fui eu. Peça desculpa pra ela. Não vai Peça pedir. desculpa pra ela. Não vai pedir. E daí, Talvez ela apareça pedindo, né? Mas pra gerar mais conteúdo aí pra falar do Felca. sabe o que ela fez, cara? Ela fez um vídeo inteiro explicando que em outros momentos já fizeram isso com a Adriana e eu dei risada. E sabe o exemplo que ela deu? O Dileira. Nem puder. Eu assisti um vídeo do Felca jogando com Dileira. Tem um monte de partes, né? O Dileira foi postando, não sei se foi o Dileira ou foi o Felca que foi postando, não sei qual dos dois canais que eu assisti, mas é muito bom. Ele jogando Gart, que eu acho. É um jogo lá do pessoal carregando uns vidros, né? 2 personagens carregando vidro. E ele cita muito ela. Ele fala algumas coisas, o Dileira, mas é porque é tique, né? Ele tem uns tique, ele fala algumas coisas mesmo, e o Felca realmente ele ri. Tem umas vezes que ele faz uma carinha meio assim de constrangido e tudo, mas, cara, quem conhece o Dileira, o personagem, né? Dileira, né? Que não é só um personagem, realmente ele é daquele jeito, cara. É um distúrbio que ele tem e que ele não consegue controlar, né? Eles falam as palavras, ele fala algumas frases, ele pega algumas coisas e solta assim, sem fora de contexto. E a pessoa usar o Dileira como comparação nesse caso mostra aí o nível de podridão desse ser humano, velho. Caraca, velho. Eu não esperava que ela era tão podre assim, não, sério. Sério. Ai, cara, eu tô louco, velho. Ela deu o exemplo do Dileira. Pô, quando o Dileira fala da Adriana, o Felca dá risada. Por que ele fala... Por que quando eu falo ele não dá risada? Ai, puta que pariu. Caralho, cara. Eu tenho que explicar por que o Dileira falar sobre a Adriana é diferente de você falar sobre a Adriana? Eu tenho que explicar? Ai, cara. E será que ele vai explicar? Qual que é a diferença do Dileira falar sobre a Adriana? A Adriana dando risada pra caramba, o Dileira é nosso amigo, cola aqui, a Adriana gosta pra caramba do Dileira. Infelizmente tem que explicar. O Dileira tem uma síndrome de Tourette e tudo mais. Você não do tem jeito dele. síndrome de Tourette, você tá no podcast masculino e tudo mais, né? Tá, infelizmente tive que explicar, né? Ou seja, Bianquinha virou galhofa. Eu não vou falar da sua vida pessoal. Você é um meme, você é uma piada. Infelizmente essa piada é sem graça e de mau gosto. A última vez que eu falei da Bianquinha, daqui Ele tá certo em ignorar, velho. pra frente eu vou resguardar a minha energia pra coisas que importam,
Porque tem uma frase Agora o que me pegou foi no começo do vídeo ele mandando banir ela, velho. Achei sensacional. De Nietzsche que diz assim: quando você olha muito tempo pro abismo, tome cuidado. O abismo pode olhar de volta pra você. Se eu ficar muito, se eu me ater muito a essa energia de rato mesmo, essa energia de rato e de verme que a Bianquinha tem. Caraca, ele tá jogando ela muito pro lixo, velho. Caraca, eu tô achando maravilhoso, de verdade. Né? De verdade, maravilhoso. Mas, caraca, o bicho tá jogando total. A bicha jogou ela pro fundão do lixo mesmo. E ficar vivendo em cima disso, eu entendi ela. Ela tem um público masculino, ela tem um público majoritariamente masculino, e ela virou uma boneca pra esse público, assim. Ela é uma boneca, ela age como mulher. Só falta a Bianquinha tirar as calças e ter um saco e ela começar a coçar. Assim, pega minha cerveja ali, mulher. Ô, mulher, pega minha cerveja que vai começar o jogo do Corinthians. Ele é um... Pior que é tipo isso mesmo, velho. Ele é mais macho do que os homens do Redcast ali. É um machão, porque tipo agrada isso. o público masculino dela. E ela fica fazendo esses comentários que ela falou que é lacração, que é moralismo. Mas na realidade, a Thalia se sentiu objetificada. Peça desculpa, era uma figura privada. Peça desculpa. Então, assim, o curioso caso da mulher machista. Curioso caso da mulher machista, né, cara? Quase um homem mesmo, né? Quase um homem, né? É impressionante o jeito que ela faz, né? O público dela masculino, dela fica mostrando a língua e fazendo tudo que faz pra agradar o público, enfim. Essas pessoas, assim, ela é bonitinha, ela sabe que ela usa isso aí também, ela sabe que a maior parte do público dela é homem, né? Se não for quase todos, né? E, cara, é sinistro, porque quando eu acompanhei o caso do Haluca com ela, né? Que depois eu não assisti mais, né? Que pra mim ela só ficou em alta nessa época. Ela veio aparecendo algumas outras vezes agora em algumas outras polêmicas, falando algumas outras coisas. E eu vi vídeos não dela, mas de outras pessoas comentando sobre ela, né? Aí tu fala assim, pô, a pessoa fala a verdade na cara da pessoa, não sei o quê. Tu acaba meio que jogando a pessoa lá em cima. Eu acho que não vai falar nada não, deixa eu só pra finalizar o vídeo. Bora ver o que ele vai falar mais. É um troll. Vamos deixar ela falando de mim até o ano que vem agora. Se ela resolver ficar muito baixa, eu volto e falo. Passando aí, falando sobre a vida pessoal e tudo mais, isso não me afeta de nenhuma forma. Eu queria me ater ao assunto das bets, desvirtou, não estou mais dentro, tá? O que você falou? É isso, velho. Cara, ele mastigou ela com força agora de novo, né? Na verdade, eu ia falar o seguinte, que eu não gosto de colocar... Não coloco, na verdade, né? Nem questão de gostar. Eu não coloco, né, influenciador nenhum em pedestal, né? Eu não falo assim que ele... Meu Deus, esse cara é um exemplo. Assim, a Bianquinha, na época que eu assisti lá, eu acho que a Raman tinha uma menina pouco corajosa, falar as coisas na cara, assim, na lata, tá, papapá, pum, mas depois também não deixei de acompanhar, foi só naquela situação que tava realmente em alta. E igual o Felca, ele, eu comecei a acompanhar ele antes daquele negócio do que viralizou no TikTok, né, dos NPCs, né? Foi antes disso aí, mas ele veio estourar mesmo depois disso aí. Mas enfim, eu já acompanhava o conteúdo dele, que o conteúdo dele era um conteúdo, né? Ou é ainda um conteúdo meio sarcástico, né? É um tipo de humor que eu gosto. Mas hoje, falando do conteúdo dele hoje, né? Hoje, eu falando dele agora, né? Não tô falando que depois, né? Não posso estar aqui falando um vídeo contra ele, mas agora, nesse momento, ele tá sendo um grande exemplo na internet, porque o cara realmente, ele tá batendo de frente com pessoas muito poderosas, com influenciadores muito grandes, e bater de frente, a gente sabe que bater de frente com esse pessoal que tem esse nível, né, financeiro aí, esse nível de influência, né, em todo lugar, né, porque, pô, hoje as bets tá encaixado em tudo, no futebol, na televisão, em tudo que você imaginar. Você sabe que não é legal, isso aí tá correndo um risco até de vida. Então, nesse momento, realmente ele é um cara que tá tendo uma atitude exemplar, é um cara que realmente tá fazendo as coisas sem medo, né, de retaliações, e ele sofre, né, já tentaram cancelar ele por muito menos, né, e que realmente essas pessoas que, pô, por exemplo, eu gosto muito do Tiro Lipa, eu gosto muito do exemplo do Wesley Safadão, como criador de conteúdos também, eu acompanho diariamente os stories do Tiro Lipa e comecei a ver também do Safadão, por causa dessa amizade deles aí, desse personagem que os dois criam, né, ali na internet, eu acho muito legal. Só que, pô, na live que teve do Wesley Safadão, quando eu vi lá eles divulgando bet e tudo, a Virgínia lá também, que é outra pessoa, pelo amor de Deus, a gente fica meio assim, né? Então eu acabo ainda
sigo pelo conteúdo, né? Tentando ignorar essa parte, mas a vontade de deixar de realmente consumir, né? Que nem eu deixei de consumir outras pessoas, porque na minha opinião hoje em dia não tem defesa. Pode ser que no começo, sei lá, né, eu até pensei, ontem eu tava até brincando com minha esposa aqui, falando assim, que eu vou oferecer 50 milhões pra ele, cara, por 1 milhãozinho, 2 milhõezinhos, se chega uma bad que divulga coisa aqui no meu canal aqui, pô, vai mudar minha vida, cara. Minha vida financeira tá um caos, ia mudar minha vida. Mas quando escuta que eu falando, eu sou totalmente contra. E se fosse pra me divulgar, eu ia divulgar de uma forma muito sarcástica. Não sarcástica, né? Vamos dizer assim, que nem eu fiz no vídeo que eu falei da Virgínia, que eu falei bem assim, pô, eu tenho um link aí de bet, que foi quando eu entrei no curso aí. Quem quiser saber detalhes, entra lá, vê o vídeo aí que eu falei da Virgínia, que eu explico lá melhor, né? Que eu entrei lá nesse... Coisa, eu não sabia o que era, na verdade, eu fiz sem saber exatamente o que era. E eu tenho um link de bet, mas eu nunca divulguei. Na verdade, pra falar que eu nunca divulguei, eu cheguei a publicar ele num outro canal teste meu, na bio, né, dele, sem divulgar. Eu só coloquei o link lá na bio do canal, pra poder ver a quantidade de cliques que ia gerar por ser uma casa de bet, porque eu já coloquei outros links, tipo da Amazon, já coloquei link do Instagram e tudo, então gera pouco clique. Então eu coloquei pra fazer um teste, pra ver quantas pessoas clicariam por ser uma casa de aposta, né, que o pessoal ia ver o nome ali, ia assimilar, né, e aí iria clicar. Tanto que depois eu caguei pra isso, nem olhei mais o canal, não mexo. Vou até, lembrando que agora eu vou entrar lá e vou tirar aquela porta, aquele link de lá, vou até acessar, vai que tem um dinheirinho lá que algum trouxa entrou e colocou lá e perdeu também. Enfim, eu falei, pô, que se você quer perder dinheiro, tem dinheiro sobrando e quer perder dinheiro, pô, colocar meu link aqui da Bet aqui, e se for pra perder, perde no meu link, pelo menos vai me ajudar um pouquinho financeiramente, né? Pô, mas eu falei isso na base da zoeira, mas com muita vontade de colocar, de verdade, porque tem muita gente burra que vai lá e clica e joga, velho. Não vou mentir não, com muita vontade de colocar, né, e torcer pro vídeo viralizar, e os imundos ir lá e curioso clicar, entrar e jogar. Só que, pô, quando você vê, né, os relatos, né, as coisas que o Felca traz, né, ainda mais de pessoas que realmente perderam tudo, né, por causa disso. E quando ele fala que rejeitou um contrato de 50 milhões, por mais que às vezes não for realmente, vamos supor que não seja verdade, né, mas ele rejeitou, querendo ou não, ele rejeitou contratos aí, com certeza milionários aí pra estar divulgando, e você coloca na consciência, cara, eu sei que é fácil pra ele, que hoje ele já tem dinheiro, né, então negar dinheiro mas é uma quantidade, assim, exorbitante, cara, é uma mega cena aí que você tá ganhando, que pra você gravar um videozinho na internet, né, mas quando a pessoa tem um caráter íntegro, né, a pessoa nega. E eu realmente mexeu um pouquinho comigo também isso aí. Eu fiquei pensando, brincando até com minha esposa aqui sobre isso ontem. Por mais que precise, será quão a gente tá disposto, né, de mexer com o nosso caráter, de sujar o nosso caráter, né, de manchar a própria imagem por dinheiro. Eu não sei. Eu acho que eu prefiro continuar seguindo a vida que eu sempre segui. Já rejeitei muita coisa de errado que já me ofereceram aí, até mesmo por eu ser DJ, já me ofereceram até vender conteúdo, coisas assim ilegais, né, em eventos, por não ser revistado, por ter entrada livre e tudo. Eu sempre fugi disso aí, graças a Deus, e quero continuar fugindo de tudo que é ilegal e tudo que é não só ilegal, né? Que nem eu falando, bets hoje em dia tá legalizado praticamente, e eu acho extremamente errado, né? Então não é porque algo é legal, né, perante a lei, que é correto você fazer, né? Que nem eu falei. É isso, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do que o Felca aí falou, que ele tá fazendo. Eu achei delicioso ver ele mastigando essa cidadã, né? Pessoas podres, que ele venha mastigar mais pessoas podres, né? Ele chegou a chamar ela para uma conversa, ela aceitou, mas depois ela desvirtuou isso aí, jogando pro pessoal, e com certeza ele vai cair fora disso aí. Eu acho que se tinha alguma chance dos dois sentar junto ali pra dar um debate limpo ali, né, cara a cara, acho que estragou por causa dela, né? Enfim, é isso aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like e até o próximo vídeo. Vou tocar já já. Falou!